Olá, pessoal. Estamos começando mais um Pode Conectar, o podcast do Conexão 085. Hoje eu tenho aqui a presença de Natália Vale, Lucas Cunha, dois puros talentos do universo da arquitetura, atuantes no alto padrão, e eles vieram aqui hoje para contar uma super história que eu já fiquei impactada. Prazer, Natália. Prazer, Lucas. Prazer. Muito bem-vindos. Obrigado. E, gente, eu queria muito dar aqui boas-vindas a vocês. Eu estava conversando ali no backstage antes de iniciar aqui o nosso Pode Conectar e batendo uma bolinha com a Natália dessa história tão impactante, gente, de verdade. Mas antes eu queria compartilhar com vocês aqui o nosso merchan, que é com a TextNet. Chegou a hora de você alavancar os resultados do seu negócio com uma internet de qualidade. Na era digital, a qualidade da conexão é fundamental para o sucesso da sua empresa. Então já sabe, né? Não perde tempo e aponta sua câmera para o QR Code ou ligue para 85 30 36 7300. 85 30 36 7300. Então, gente, e essa história de vocês, eu queria que vocês compartilhassem aqui com a gente como foi o começo de tudo. Tem que começar por você, né? Aliás, tem que começar pelo Lucas. Exato, tem que começar pelo Lucas. Que é melhor. Bem, assim, eu comecei o escritório ainda na faculdade, né? Eu trabalhava muito com produção de imagem para mercado imobiliário, né? Essas imagens para panfleto, né? Vídeos para promocionais de prédio, de casas, né? E a partir desse trabalho que eu fazia dentro da faculdade, eu comecei a ter uma relação muito forte com muitas consultoras, comecei a ter um network muito grande. E logo cedo, assim, eu abri o escritório ainda na faculdade. E eu me associei a um engenheiro e a gente começou a trabalhar juntos. Tanto na parte de produção de imagens, né, imagens de empreendimentos, de projetos arquitetônicos, quanto na parte de engenharia. Eu peguei muito essa parte com ele, né. E daí para frente eu me formei, eu abri o CNPJ em 2009. De lá para cá, eu vim trilhando esse caminho, né? Em 2016, ou no final de 2015, a Natália entrou como estagiária, né? Antes dela, eu tive outros estagiários que não encaixaram, acabaram que não ficaram. E quando ela se formou, ela chegou e disse, olha, eu sei que eu sou formada assim, no papel, mas eu ainda não tenho uma formação realmente de arquiteto na prática. Ela disse, eu queria ficar aqui para aprender mais. Então, ela realmente ficou e eu fui ensinando tudo que eu sabia dessa parte. E eu tinha uma necessidade muito grande de desmembrar um pouco as coisas que eu fazia no escritório, que eu fazia tudo. Fazia a parte de arquitetura, a parte de interiores. Tudo, né, gente? A gente tem um pouco de tudo, né? E ainda tinha uma parte de engenharia. Então foi quando ela começou a realmente se mostrar muito interessada e começou a realmente ter atuação junto com os clientes. Eu comecei a botar ela em mais contato com os clientes e ela começou a andar só. Então a gente desmembrou. Assim, eu cuido da parte de arquitetura, ela parte que também é arquitetura, a parte de interiores, né? E a gente faz os dois projetos juntos, né? Isso aí, hoje em dia, é o nosso grande diferencial. A gente tem duas cabeças pensando num projeto único, né? E a gente também tem a parte de engenharia que é em paralelo, né? E daí para frente, ela vem aqui produzindo aqui todos os projetos em comum com a gente. Eu vou dizer uma coisa, eu adoro essas histórias. Eu fico impactada, a gente estava conversando sobre isso, porque ainda tem gente para dizer que é sorte, né? E não tem nada disso. Olha que atitude, que presença que ela teve, né? De se posicionar enquanto estagiária dentro de uma empresa e se tornar sócia dela. Exatamente. Conta, Natália. Qual foi esse sentimento? O que passava pela sua cabeça? E como é que você chegou nessa visualização? Porque eu imagino que primeiro você visualizou, né? Acho assim, né? Como você começou a falar, todo mundo fala, é muita sorte. Ah, mas também teve isso. Ah, mas também é aquilo. Mas assim, tem aquela frase assim, bem conhecida, que a sorte dá um trabalho danado, né? Uhum. E assim, eu comecei com outra formação, na verdade. Eu comecei com outra faculdade. E aí me encontrei na arquitetura. Né? Então, tive dificuldades durante a faculdade e tudo mais. Mas assim, já pulando para quando eu entrei no escritório, como a gente estava trocando ali umas palavras antes, eu nunca me portei como uma mera estagiária. Né? Então, assim, até hoje, eu tenho muito certo aquelas coisas que eu quero, o caminho que eu quero galgar,
A gente conversa muito sobre isso, né? Então a gente está todo dia, trilhando um caminho, subindo ali um pouquinho do degrau, subindo uma escadinha de um canto que a gente sabe onde quer chegar. Então, desde o início, eu me portava como arquiteta. Eu sou arquiteta deste escritório. O objetivo é levar o nome do escritório o mais longe possível. Sempre foi assim, e assim continua sendo. E, como eu falei, eu só consegui fazer isso e me soltar porque do meu lado, diariamente tem uma pessoa que muitas vezes acredita mais em mim do que eu mesmo. Então, assim, o Lucas, cara super generoso, que eu tive. Aí eu digo, a bênção de ter desde o início, quando ele fala, a gente brinca muito, ele fala que tu não sabia nem andar, Natália, quando tu chegou lá no escritório. E agora tá aí. Então, assim, os nossos melhores projetos é quando a gente conecta os dois, né? Porque são assim, explicando rapidamente, né? A gente faz o projeto de arquitetura, que é tipo a casa, o esqueleto ali da casa, a fachada e tudo mais, e agrega como projeto de interiores, que é absolutamente tudo que tem dentro. Então, os nossos melhores projetos é quando a gente junta ali os dois processos juntos. E saber que ele confia muito no meu trabalho, isso me, assim, tipo, me libera, né? Me liberta. E uma coisa boa de ouvir, gente. É isso. Mas o Pode Conectar é isso, né? O Pode Conectar, ele é pra gente contar histórias e conectar pessoas. Exato. Então, aqui ouvindo vocês, assim, eu fico viajando, porque claramente a generosidade fez ele expandir. Exato. Nessa coisa de dar doação, e você foi abençoada. Exato. Por uma sociedade, porque a gente sabe que sociedade é um grande desafio, não é uma coisa fácil, mas tá aí, ó. Deu super certo. Há uns 8 anos, amigo. Eu tinha tido 3 sociedades 8 anos? antes. Faz uns 8 anos aí. Já, e não tinha funcionado, né? E assim, legal dessa história de compartilhamento é porque hoje ela tem a Cibele, que ela ensinou a Cibele está ensinando agora de baixo, a arquiteta dela. Eu tenho a Mariana Exato. Também está ensinando os outros estagiários, né? E a gente vê que a coisa realmente vai passando, né? E a gente aprende muito com eles, porque eles têm uma geração agora de muita novidade. A faculdade já está ensinando uma coisa que a gente não era da nossa época. Exatamente. Principalmente a parte de software, essas coisas. Então a gente também aprende com eles. Então é uma troca, né? Amo estagiários, eu amo. A gente mais 10 pessoas, mais ou menos, né? São 11 pessoas. E aí comigo tem a Cibele, que é arquiteta, tem a Mari com ele, que é outra arquiteta. E a gente elas estão sempre gerenciando os projetos aí em cada lado. E como é esse processo com o cliente? Assim, como é esse posicionamento do arquiteto com o cliente? Porque é uma relação, é uma outra relação, é quase um casamento, né? Durante o processo. Isso. É uma sociedade também, né? É um namoro e um casamento. É um namoro e um casamento seríssimo, porque você vai estar ali lidando com sonhos. Exato. Como é que funciona esse processo com o cliente até a execução do projeto? Como é que funciona isso? Explica. Na verdade, é assim, né? No decorrer do tempo, nas primeiras reuniões, você começa a entender qual é o perfil do cliente. Se ele vai ser uma pessoa indecisa, se não é indecisa. Se ele vai confiar muito em você ou se ele não vai confiar. Então, é uma área bem psicológica, né? Então, a primeira reunião é bem informal. A gente quer saber se ele já mora em casa, se mora em apartamento. Se ele tem noção de espaços, né? Isso é o principal objetivo da reunião, porque às vezes a pessoa quer um closet grande, mas a gente tem que entender o que é grande para ele e o que é grande para a gente. Sim. Né? Porque às vezes o cliente não tem noção. Então, a gente procura, através de uns projetos anteriores, mostrar, por meio de exemplos, né? Os tamanhos, os padrões de ambiente, de casas, para a gente conseguir entender o que é que realmente o cliente quer. Quando passa para a parte interiores, aí você entra numa parte bem mais íntima, né? Então a gente tem a parte de arquitetura e a parte de projeto, que é a parte realmente namoro, e depois vem a parte de obra, que aí realmente é o casamento. Verdade. Aí você vai passar por várias provações. Aí, né? Aí vai passar por várias provações, é ótimo, é isso mesmo. Que é uma coisa que a gente, hoje em dia, a gente consegue levar até o fim, né? Porque nunca foi fácil. Hoje em dia a gente consegue levar de outra forma, sabendo que, tomando algumas atitudes para que essa relação não azede, vamos dizer assim. Exato. Porque no começo, assim, quando você é recém-formado ou alguma coisa, é bem fácil você acabar uma obra e você não poder mais nem pisar na casa. Hoje em dia não. Hoje em dia a maior satisfação que a gente tem, que a gente fala muito, é poder ser convidado para uma festa depois, entendeu? Né? E a fidelização, né? Porque eu entendo que o cliente,
ele vai naquele processo quando ele passa a confiar. Eu, por exemplo, eu tenho assim os meus clientes e sou assim com o fornecedor. Sim. Se eu confiar e eu acreditar que se tem uma relação de confiança, aí é uma relação longeva mesmo. O melhor que a gente acha é quando... Tipo, hoje a gente está na segunda casa de clientes nossos já. A gente fez a primeira casa deles e aí eles, eu quero outra coisa melhor. Então a gente nos procuraram para fazer a segunda casa. Então eu acho que é o melhor presente que a gente tem. Estão voltando e gostaram. A gente já conhece, né? É aquele casamento ali, o pessoal já tá mais íntimo. Então a gente já sabe ali como lidar com cada um, né? E como o Lucas falou, é super difícil o processo de projeto e execução de obra é pior ainda, né? Então, toda obra é cheia de problemas. O que a gente consegue com a experiência que a gente tem, resolver ali o problema da forma mais rápida possível, sem passar aquilo para o cliente. Então, como o processo é muito longo, você está ali dando um passinho de cada vez, conhecendo melhor, sabendo como se posicionar com cada cliente, o que cada cliente realmente quer. Porque às vezes ele fala uma coisa, mas você é que imaginou, tipo assim, você é que tem que imaginar aquilo que ele tá falando, entendeu? E quando a gente mostra, tipo assim, Natália, não tem nada a ver com o que eu pedi, mas é isso mesmo que eu queria, tipo assim, entendeu? Bacana. Então, assim, realmente é um processo bem longo, delicado, mas depois é gostoso de fazer. A gente gosta muito, a gente tá sempre em obra, solucionando ali o mais rápido possível todos os problemas que aparecem. E quando vocês falam em obra, vocês são muito atuantes no alto padrão, né? Isso. E também fazem atendimentos de forma híbrida. Como é que vocês, assim, porque é um outro desafio grande que só muita habilidade e muita inteligência emocional e tranquilidade no coração, né, gente? Porque você acompanhar uma obra à distância. Não sei, eu acho que eu surtava. A gente dá uma surtada mais controlada, né? Porque a gente já sabe ali até que ponto... Até que ponto realmente aquilo é importante para surtar neste momento ou não, entendeu? Surto sob controle. Exatamente, é tipo isso. Mas assim, à distância, né? Nas primeiras reuniões, a gente tenta entender se o cliente já tem alguma experiência de obra, né? Se ele já tem noção do que é que ele quer fazer. Porque ele sabe, 90% dos clientes que contratam à distância sabem que tem que ser uma coisa totalmente online, vamos dizer assim, né? Às vezes eu faço as viagens, ou ela faz para Minas, para São Paulo, por conta própria, só para realmente ter aquela satisfação de ver. Eu fui recentemente para Araripinas, cheguei sem a cliente saber. Ela tomou um susto, foi, a gente tem projeto lá. A gente só chegou praticamente no final da obra. Por incrível que pareça, o cliente de fora, de outro estado, ele parece que é mais preparado com isso. Ou então ele tem uma precaução maior na contratação dos profissionais, entendeu? Ele já tem um engenheiro na frente, que é o que a gente sempre indica. Ou então, quando ele vai contratar uma consultora, ele contrata a consultora, mas também tem um engenheiro para supervisionar. Então, eles têm uma preocupação maior do que os daqui. Os daqui ainda tem umas questões culturais que a gente tem que vencer. E assim, e não são todos que vão fazer o que você quer. Mas todos querem ter o resultado que você fez nas outras casas, né? Eita. Entendeu? É uma coisa bem complicada. Tem que ter muita habilidade, né? Geralmente isso também é gestão de pessoas, né, gente? Sim. Demais. Sim. Demais. Tem que ter muita habilidade, né? Você lida com pessoas. É um desafio. Mas assim, a gente falou, tem outro podcast. Dos 100%, 20% vão fazer o que realmente tem que ser feito pelo que você tem dito, né? Os outros vão pegar a opinião de não sei quem, aí você começa a entrar meio que no automático, entendeu? Eu vou fazer isso. Não, então pode fazer. Porque, assim, o resultado não vai ser o que ela queria. Porque ela vai pegar, deixa claro, né? Eu deixo, porque ela chega com a referência da casa X que a gente tem. A casa X a gente fez assim, 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 assim. Nos primeiros processos, logo ela começa, não, mas é porque vamos trocar isso aqui por isso daqui. Aí você explica que não dá certo e não vai funcionar. Mas mesmo assim ela faz. Então, dali para frente, você sabe que não vai ter o resultado que você quer. E ela também não vai ficar satisfeita, mas pelas atitudes dela. Mas assim, 20% vão fazer o que você quer. Mesmo assim a gente avisa, né? A gente avisa. É importante, porque aí é uma... Custa nada prevenir, né, gente? Nesses casos não custa nada prevenir. E aí, assim, vocês estão juntos há 8 anos, não é isso? Você colocou aqui. Nesses 8 anos, qual aquele resultado que, tipo,
faz parte do portfólio de vocês, aquilo que faz o coração bater mais forte em um perrengue, assim, nossa, esse daqui foi... Um perrengue? É. Ixi, eu tô tentando lembrar. Tu diz resultado é De casa... resultado casas, né? do trabalho de vocês, casa, a obra, né? É como eu disse, tem clientes que chegam no escritório já focando naquele projeto. A gente tem alguns projetos que a gente chama icônicos no escritório, né? São esses que eles seguiram bem na risca tudo que a gente pediu. Esses projetos realmente viraram assim meio que o desejo de muita gente. Então, a gente tem, vamos lá, a gente está botando títulos nas casas, lógico, né? Mas Nomeando as casas. nomeando de acordo com algumas características que é de algum perrengue, de alguma coisa que a casa teve assim, no decorrer do processo, né? A gente tinha a Casa das Carnaúbas, a gente tem 3 carnaúbas que quando colocaram lá, a cliente surtou, queria tirar, só que hoje em dia ela é o xodó dela, ela não quer que ninguém encoste, né? Então seria tipo um perrengue, vamos dizer assim, né? Que deu certo. Porque foi caríssimo as carnaúbas, o marido ligava para mim, pelo amor de Deus, não deixa ela tirar. No meio da pandemia, a obra, sabe, muita indecisão e a coisa não dava. E era justamente isso, como ela falou, né? Alguns perrengues que a gente vê um banheiro todo escuro, um banheiro todo lindo, um banheiro. Só que muita gente tem uma memória fotográfica de projetos anteriores que são totalmente diferentes. Um projeto, tipo, nesse caso, ela queria um lavabo claro. E ela olhava a imagem que a gente fez 3D, quer dizer, tá bonito, mas eu não sei se vai ficar assim. Eu dizia, vai ficar mais bonito. Então existe ainda uma incerteza muito grande de alguns clientes. E era a gente todo o tempo, ela principalmente, né, que era a parte mais interiores. Fulana, vamos deixar, tenha calma, confie no resultado. E ela ligava de madrugada e dizia, eu não tô dormindo, eu tô muito preocupada. Hoje em dia, ela tem a revista, né, que a gente fez, acho que 2 revistas da casa. Ela tem no centro da casa dela um orgulho absurdo na casa dela. Gente, e ela diz ainda, né? Ela liga e fala assim... E fidelizou, né? Nath, eu não acredito que essa é a minha casa. Ainda hoje eu entro aqui, eu disse, gente, essa é a minha casa, eu não acredito, né? Então, assim, virou uma amizade, né? Normalmente, esses projetos que a gente trabalha juntos, né? Os 2 processos aqui juntos, a gente se apega mais ao cliente e vice-versa, né? Então a gente Vocês se apaixonam juntos ali pelo projeto com clientes? A gente tem um vínculo ali bem legal. Então acho que, assim, em 2019, talvez, a primeira casa que a gente mais se apegou. Foi. Né, ali. E aí, de lá pra cá, a gente teve outras. Cada ano teve uma casa que a gente chama de icônica. E aí entra num percentual que o Lucas... Estava falando que, tipo, 20% dos projetos... Talvez até um pouco menos. Ou menos, saem realmente do jeito que a gente quer. Então, acho que foi no ano de 2021. 2020, teve tantos 2021. Projetos. 22. Teve uma média de quantos projetos no ano? Em 2021, a gente fez 64 casas. Mas icônicas tem 2, eu acho. 2. Nossa. Entende? Então, assim, quando chegam futuros clientes... e nos procuram e falam, eu quero esse resultado, a gente já sabe o caminho que percorre para ter o resultado final. Sim. De excelência mesmo, entendeu? Então, é como ele falou, no começo do caminho a pessoa está desvinculando daquelas ideias, porque assim, quando você olha, são trabalhos magníficos, não porque a gente fez, né? Assim, são trabalhos magníficos, resultado maravilhoso, tipo, alta qualidade, detalhes, tudo ali no detalhe, sabe? E aí, só que é uma casa... Como eu quero dizer? Tipo, uma casa com materiais que trazem conforto, mas não simples. Não é algo simples de se fazer. Então, a pessoa vem com aquela ideia de dizer, olha, quanto que você pensa em investir aqui? Então, a partir dessa conversa, a gente vai imaginando, olha, o que você está pedindo aqui foram tantos mil. O que você está pedindo aqui foram tantos mil. Até que ponto você quer investir nisso, entende? Então, quando começa a desvincular, não só por orçamento, mas por não acatar as nossas ideias, a gente já sabe que o projeto saiu daquele padrão. Entendi. Então, assim, como tem uma demanda de vários projetos, infelizmente não tem como a gente se apegar a todos. Porque nem todos estão ali, tipo, na confiança 100% do que a gente pode fazer. Entendi. Infelizmente, isso realmente acontece. Isso é uma verdade, realmente acontece. E, assim, na pandemia, surpreendentemente, houve uma explosão, né? Um boom no mercado imobiliário e no segmento também de arquitetura, obviamente. Isso
trouxe muitas mudanças e muitas adaptações para vocês, assim, de lá para cá, e ainda continua? Qual a expectativa desse verdadeiro boom para agora, para 2024? No programa de necessidade das casas teve, né? Até hoje a gente tem muita gente trabalhando em home office, então hoje em dia meio que obrigatório no programa da casa ter um home office para uma ou para duas pessoas. Muita gente ainda ficou trabalhando realmente meio que o espaço físico é realmente dentro da casa. A gente tem clientes que vieram do Rio de Janeiro e estão morando aqui em Fortaleza, que se mudaram durante a pandemia e ficaram. Ele trabalha todo em home office também, né? O negócio dele é no Rio, mas ele trabalha aqui. A área de piscina, a área de varanda gourmet também, assim, é uma coisa que o pessoal tem focado muito, tem investido muito. A área Notoriamente de piscina, mudou o comportamento das pessoas, né? O hábito de consumo. paisagismo, muita gente investindo muito em paisagismo. Tem investimento a em mais jardim, nessa parte, né? Assim, realmente, vamos dizer assim, a ansiedade, não, é outra palavra que eu estava... Saúde mental. Não, era... Esqueci. Vou já lembrar assim. aqui. Já vai lembrar. Mas assim, enfim, né? A parte de investimento na casa, lógico que alguns, né? Até voltando àquele assunto que a Natália falou, porque quando a gente indica, vamos botar um forro de madeira, não, madeira é muito caro, vamos botar outra coisa. Mas na maioria dos clientes, a questão não é dinheiro. A questão é a prioridade. Porque tem clientes nossos que, tipo, acabou a casa e não fez nenhum móvel. Depois de 2 anos, comprou um mobiliário. Depois de 2 anos e meio, comprou alguma coisa. A gente só foi fotografar a casa 3 anos depois. Então ela foi galgando, assim, não, eu vou fazer tudo certinho, mas no meu tempo. Mas tem cliente que, não, eu vou fazer isso aqui, porque isso aqui eu não tenho condições, aí o cara chega com um carro de 1 milhão, 0. Aí, então, não é questão de... Tudo é uma questão de prioridade, tá entendendo? E assim, às vezes a pessoa investe num carro e deixa de investir na casa, que a casa vai ser super valorizada, e o carro está caindo de preço no momento que ele tira da concessionária. Então tudo é prioridade. Cai mesmo? Fato. Às vezes você investe 2 milhões, 2 milhões e meio na casa, ela tem um valor de venda de 3 milhões e meio, 4 milhões, às vezes até mais, depende do que você faça na casa. Às vezes ela é tão cobiçada, assim, tipo, a gente faz casa para algumas pessoas que têm contato com famosos, com jogador, com cantor, que assim, a supervalorização da casa é 70%, 100%. Então é realmente a questão de prioridade. Isso foi um fator pós-pandemia que ficou bem claro. Foi agregar valor às casas, a terrenos. Isso deu um salto bem grande, né, com relação a isso. E assim, o que eu percebo claramente, o mercado imobiliário, ele mudou, ele deu um salto, e eu não vejo como possibilidade isso recuar. Pelo contrário, né? Então, assim, dentro dessa expectativa, dessa visão, qual é a expectativa de vocês para 2024? Porque o mercado de Fortaleza, né, o mercado imobiliário, o segmento de arquitetura, ele é bem aquecido. Sim. E qual é a expectativa de vocês? Eu queria que vocês falassem um pouco desse movimento local. Na verdade, assim, é uma coisa tão, assim, que muda de uma hora para outra que às vezes espanta a gente, né? Porque eu não sei se você lembra que teve uma época que todo mundo queria morar em apartamento. Uhum. E os apartamentos, em vez de crescer, eles estavam reduzindo e ficando cada vez mais caros. Então era apartamento de 70 metros com 3 suítes, era assim um absurdo. 50 metros e foi reduzindo. Agora, a gente tem apartamento de 300 metros, 600 metros, apartamento de não sei quantos milhões, e a gente também tem em paralelo o mercado de casas. Então, tá uma coisa que há 5 anos atrás ninguém imaginava que fosse existir. Uhum. Né? Assim, os investimentos em mercado imobiliário hoje pra gente tá surreal. Tanto em casas como em apartamento. Eu realmente não sei o que é que pode vir aí pela frente. Eu não tenho nem noção. A gente conversa muito com as pessoas, mas com corretores, né? Com muita gente do segmento imobiliário. Os corretores, eles também fazem muito tem muita conexão, né? Com o trabalho de vocês. Movimentam muito. A gente vê mercado. muito corretor que era especializado em casa, que também está ficando especializado em casa e em apartamentos também. Porque apartamentos, depois da pandemia, ele meio que baixou demais. Todo mundo queria ir para uma casa, com um jardim, com a piscina. Realmente mudou, né? Agora já está começando a ramificar de novo, como o surgimento desses empreendimentos de apartamentos com elevadores que o carro vai até o próprio andar, né? Apartamentos assim que com a tecnologia embarcada assim que há 5 anos atrás ou até 3 anos atrás não existia, né?
Isso é verdade. Parte de automação também, muita gente achava que era... As construtoras cada vez mais investindo em tecnologia, né? Se preparando, se moldando também à necessidade do mercado e vindo de uma forma bem agressiva. Renovando, né? Renovando as Tá bonito de ver. Tá. Porque cada construtora se superando. Não existe... Eu não vejo aquela coisa acirrada de... Eu vejo que eles realmente buscam melhorar e estão tendo uma atitude diferenciada, sempre pensando em evoluir. Eu acho isso muito bacana. Isso tem total conexão com vocês, né? Cada um produto melhor do que o outro, né? Não é? Eu vejo isso também. E é uma coisa também que no nosso ramo, né? Quando o cliente chega lá e vai dizer, eu quero isso, isso, isso. O programa de necessidade de clientes são muito parecidos. Então, a gente tem que, assim, meio que parar de dar um branco na cabeça e começar a projetar a casa da pessoa. Porque é muito fácil você querer projetar já com a referência da casa anterior que você fez. Então, para a gente, o desafio é ter a criatividade de estar sempre renovando a casa, sempre mudando. E não é fácil, porque você tem que estar com a cabeça muito boa para começar a projetar. Você tem que estar bem limpo. No meu caso, eu prefiro projetar de manhã cedo. Eu chego bem cedinho no escritório, não tem ninguém, aí eu fico projetando. Aí, no decorrer do dia, a gente entra mais na parte técnica com os funcionários, né? Mas, é a hora de parar para criar, né? Ou então, muito tarde, né? 7, 8 horas da noite, a gente fica até mais tarde no escritório. Precisa de uma saúde mental diária para fazer isso. Sim. Senão você acaba meio demanda, que, como o Lucas né? falou, você tem a referência sempre do projeto anterior, sempre. A gente tem a nossa linha, né? Tem o que a gente gosta de usar, elementos, a gente tem essa linha de projeto visual, de elementos que a gente gosta de usar. Mas a gente está sempre tentando colocar de formatos diferentes e adaptando com o que o cliente quer, né? Assim, graças a Deus, a grande maioria dos clientes que têm chegado lá no escritório, ultimamente, eles entregam um projeto na nossa mão. Então, os melhores projetos que a gente tem são esses. Tipo, eu quero só isso e isso, faz do jeito que vocês quiserem. Então, o projeto sai num instante. Você tem mais liberdade de criar. Quando o cliente começa a amarrar muita coisa, não funciona. Nem o próprio cliente gosta. Quando isso acontece. Agora, Natália, você fez uma pontuação aqui agora muito interessante, né? Que é importante você estar com a sua saúde mental em dia. Para você criar, para ter o processo criativo, que é a hora de estar projetando, né? Exato. Como é que vocês fazem isso no dia a dia, né? A hora de olhar para si, de uma vez que é uma profissão que vocês estão atendendo ali cliente diariamente e é muito mais o servir, sim, né? E é muito aquecido o mercado, tem muita gente também atuando. Então, como é que vocês fazem para poder... É muita demanda, né? É muita demanda diária, de várias formas diferentes. Eu acho assim, né? Hoje eu sou mãe, então é mais uma demanda. Olhando friamente, é mais uma demanda que eu tenho. E aí, assim, eu tento ter uma organização primária, pelo menos, do tipo, eu preciso ir para academia nesse horário, esse horário eu vou para a academia, aconteça o que acontecer. Do tipo, eu preciso ter esse tempo com a minha filha aqui de manhã, de noite, e no meio do tempo a gente se organiza. Olha, hoje a prioridade é isso e isso, a prioridade é essa e essa. No final de semana, às vezes eu tento desligar um pouco, mas nem sempre, a gente não pode fazer muito isso, porque a gente está gerenciando ali um Instagram, as nossas mídias, né, que a gente gosta muito de fazer, o Lucas está sempre muito mais à frente disso. Mas para ter uma saúde mental, gente, eu acho assim, você se vira nos 30. E é um treino diário disso, sabe? Do tipo, falar e repetir palavras positivas, frases positivas, estar sempre bem, fazer aquilo que gosta e dar prioridade ali também. Ter seus mantras pessoais, né? Exato. Tipo, super me identifico, eu muitas vezes vou pro escritório ali agradecendo, rezando. Graças a Deus, tô indo fazer mais um dia aquilo que eu gosto muito de fazer, que Deus me deu o privilégio de fazer. Se tiver ali algum problema, a gente não pode entrar com esse problema no escritório, porque senão as coisas não fluem. Você acaba passando aquele problema pro pessoal da equipe, e a gente não pode contaminar isso, né? Que afeta todo mundo, mas... É um treino diário, deixar porque você a cabeça limpa contagiar, né? Exato, exatamente. No meu caso, assim, eu às vezes eu tô muito assim apegado a um projeto de determinado cliente, que muitas vezes eu tô me pondo numa situação dele, né? Tipo, tem um cliente em São Paulo, ela assim, olha, eu quero fazer,
O meu marido é louco por carro, e me mandou as fotos dos carros do marido dela. Aí você entra numa conversa bem íntima, sabe? Aí ela me disse, meu marido quer ter uma área para fumar um charuto, bater um papo com os amigos dele na garagem, no subsolo, não sei o quê. Isso aí, que é um pub cheio de carro. Aí você começa a sonhar, sabe? Aí você acorda de manhã, eu já tô com o projeto na cabeça. Aí eu vou bem cedinho pro escritório e começo a fazer. Aí quando o pessoal começa a chegar, aí meio que você dá uma parada, no final do dia você volta. Tem certos momentos que tem tanta gente ali. Esse projeto, aí tem horas que começa a parte técnica, que começa. Tem que cobrar o projeto na associação, tem que cobrar o projeto na prefeitura. Como é que tá esse projeto? Aí começa a entrar a parte mais operacional, né? Aí quando eu tô meio que pirando, assim, que eu não aguento mais, que ela também fica me chamando, Lucas, todo mundo chamando, aí eu disse, cara. Aí eu falo com a Ana, que é a nossa administradora, ela diz, não, eu vou sair agora, eu vou para as obras. Aí eu já entro no carro, boto a música e vou pra obra do fulano. Aí eu chego na obra lá, eu já chego com o mestre, começo a brincar com o mestre. O mestre, rapaz, ainda bem que você chegou. Eu queria falar com você, porque você não me ligou. Aí eu começo a ver as coisas com ele, eu começo a melhorar a minha cabeça, sabe? Aí isso aí pra mim é a melhor terapia que existe. Eu disse, não, eu vou na outra, aí vem o calor, aí vem o suor, aí você, pronto. Eu não tá bem pouquinho, né? Eu não me lembro mais nada dos problemas do escritório. Aí eu vou, ela também tem a academia dela, meio-dia, eu vou a 1h da tarde. Aí eu dou realmente uma quebrada. Quando eu volto do almoço, volto 3h30, assim, eu já tô totalmente renovado. Aí pode vir a turma da tarde, eu começo na turma da tarde. Pode vir agora, né? Aí eu fico até 6h30 com eles vão embora, aí eu volto a projetar. E fico até umas 8, 9 horas da noite. Mas assim, nada é cansativo pra mim, porque todo dia de manhã eu acordo para projetar uma coisa diferente, uma pessoa diferente, uma história diferente. Não é cansativo, porque eu tô vendo nos olhos de vocês o brilho, né? Então, assim, é amor, né? Vocês fazem. A gente faz o que gosta. Vocês fazem o que gostam realmente. Acho Todos que a gente os dias eu penso nisso. Está dentro de um percentual pequeno de pessoas que realmente fazem aquilo que gostam. Eu acho. Eu vejo, às vezes, muita frustração em algumas pessoas quando a gente conversa sobre trabalho e evolução de vida profissional, enfim. Mas eu sou muito agradecida, porque eu realmente estou fazendo aquilo que eu gosto todo dia. E isso é que é sucesso, né? Eu acho que isso é que é o sucesso. Exato. O sucesso é você fazer aquilo que você gosta e você sentir prazer diariamente. Aquilo ali faz parte de você. E aí não tem como dar errado. Por isso que vocês às vezes são... Não tem como, gente. Não, assim, não tem como. Por isso que aqui eu vejo uma dupla vitoriosa, uma dupla de sucesso. Existe o seguinte... Exatamente como o Diego me falou. Às vezes a gente projeta, a coisa está bem em cima da lente. Ixi, Às vezes eu passo assim uma semana e meia projetando as fachadas de uma casa, aí eu gosto. Só que vem naquela hora, antes do cliente chegar, aí você diz, será que ele vai gostar? É verdade. Aí assim, você entra meio que numa pequena ansiedade, né? Porque também, se não gostar, você vai ter um retrabalho e tal. Só que assim, às vezes eu fico olhando para casa, se eu gostei tanto, que se ele não gostar, é problema dele. Eu já tenho um projeto guardado aqui que eu gostei. É tanto que às vezes eu posto uma fachada ou uma casa que nem foi aprovado pelo cliente. Mas que para mim ficou muito bonito, entendeu? Então aquele projeto existe. Não foi para ele, mas existe, entendeu? Isso aí no dia a dia eu tento encarar dessa forma. Eu encaro normalmente assim. Porque quando começa a bater aquela ansiedade, será que ele vai gostar? Eu já penso assim, eu gostei. Eu tô gostando. Então pronto, o projeto existe, né? Fica até meio clichê agora, quando você vai apresentar o projeto. Gente, eu vou apresentar aqui o projeto pra vocês, ficou lindo, todo mundo ficou apaixonado. Aí o cliente já fala assim, poxa, claro, não é que ela vai dizer isso, foi ela que fez. Mas na verdade não, gente, a gente adorou aquilo, entende? Você se envolveu, né? Você se engajou. Exatamente. Amamos o projeto. Não sei o que você vai achar, mas a gente, ó. Aí o projeto é você se pôr no lugar do próximo, né? Isso aí eu falo muito que quando eu começo a projetar, eu tenho que entender por onde o vento vai entrar, por onde o vento vai sair. Mas principalmente o que é que o cliente vai sentir ali. Eu vou sentir o vento entrando aqui, eu vou estar deitado no caso cearense, né? Eu vou estar deitado na minha rede, ou vou estar sentado na minha poltrona, lendo meu livro, ou então muitos clientes, são atletas, eu quero um ofurô aqui, que eu quero estar olhando aqui para o meu jardim, eu quero a minha piscina olhando para a minha churrasqueira, ou para a minha... Então, em todos os cantos da casa, quando você estiver projetando, você tem que sentir o que é que o teu cliente vai sentir. E como se fosse a tua, entendeu? Na minha casa também eu tenho meus pontos, que quando eu começo a projetar, eu me lembro dos pontos positivos da minha casa e negativos. Então, eu tento consertar, né?
no projeto do cliente também, não só na minha, nas outras que eu ando também, que eu vejo os projetos anteriores, isso aqui eu poderia ter melhorado. Apesar de o cliente estar satisfeito, mas para mim eu poderia ter melhorado isso. Então, todos os projetos são evolução do projeto anterior. E quando você fala em sentir, eu sempre falo isso, repito isso diariamente. Cliente bom é cliente feliz, né? Então, quando você vê um cliente feliz e que o resultado foi brilhante para ele, não tem prazer maior, né, gente? É verdade. Não tem prazer maior. A gente normalmente faz um grupo no WhatsApp para a gente ir enviando projetos ali para o cliente, ou porque o cliente quer falar só específico ali de alguma coisa. E às vezes do mesmo projeto tem um grupo só com o pessoal da engenharia. Eu tava no grupo do cliente, eles comentando e tal, gente, olha, vamos manter a calma e tudo mais, vamos focar no vinho da inauguração. Vai ter uma inauguração da casa de vocês, já vai ficar ótimo, eu levo as taças. Vocês dão o vinho aí, então vamos focar nisso aqui. E realmente, sempre que a gente finaliza, tem vamos fazer um open house, vamos fazer um negócio aqui, vamos receber vocês e tal. A gente fica ali, eu entro na casa só assim, ó. Isso quando não tem uma crise de choro antes, que você vê tudo finalizado assim. E é a melhor parte que tem. Eu acho a melhor parte que tem é essa. Fazer ali a finalização, deixar tudo no cantinho e olhar assim, poxa, gente, ficou melhor do que a gente tinha esperado. E o cliente está deslumbrado, assim. É a melhor parte que tem é essa. Olha, o que eu tenho para dizer para vocês é que eu adorei conhecer a história de vocês. Eu adorei recebê-los aqui como meus convidados. Fico viajando aqui, vocês estão falando, eu tô, poxa vida, muito, muito legal mesmo. Uma história vitoriosa, né? Que começou através de muita atitude, de generosidade e de atitude. E assim, virei fã, hashtag. A gente que agradece o convite. Coisa boa de verdade. E assim, já acabou, mas não conseguiu nem conversar direito. Olha, foi tão bom, né? Rápido, né? Tão rápido, passa rápido quando a conversa é boa. E eu queria, gente, eu sempre peço para meus convidados, quando a gente está finalizando, para deixar uma mensagem. No caso de vocês que tem uma história assim tão impactante, né, tão bacana, uma estagiária que virou sócia do seu chefe e que se transformou em tudo isso, né, e atua brilhantemente aí no alto padrão. Então, para aqueles estagiários que estão começando, estão aí trilhando o caminho, para os chefes, qual a mensagem que vocês deixariam? Gente, eu travo nessas horas. Começa que eu vou pensando. Eu acho assim, né? Pelo exemplo, assim, pela minha história não, vamos dizer assim, pelo que eu vivi, né? Eu comecei do zero, assim, eu fiz casinhas pequenininhas em terreno de 3x15. Então, você tem que aproveitar todos os processos. Em tudo que você for passando, você vai aprender alguma coisa. Mesmo que sejam experiências difíceis. Eu trabalhei em gráfica, trabalhei em vários escritórios, trabalhei em escritório de engenharia, escritório de arquitetura. Então, hoje em dia, o pessoal já quer chegar já no alto padrão e não é assim. Eu já fiz cemitério, já fiz casa de cachorro, fiz tudo você imaginar, eu fiz, eu projetei. Porque eu sempre gostei de projetar, né? Então, só que assim, o alto padrão ele tem que vir naturalmente. Você vem galgando ali, porque meu sonho quando era criança era projetar prédio. E assim, hoje em dia eu acho prédio um saco. Eu prefiro projetar casa, porque casa é uma coisa muito mais íntima, né? O prédio você vai fazer 60 apartamentos, todos iguais, mas que não é para nenhuma pessoa específica. Tem história, então, né? Então, assim, a mensagem que eu deixo é aproveite todos os processos, desde o começo. Assim que estiver na faculdade, já procure o lado profissional. Sempre em paralelo. Não deixar a faculdade de lado, mas 50-50, né? 50%, 50%. Trilhar todos os caminhos até chegar onde você quer. Pode ser que não seja o padrão, pode ser que seja outra coisa, mais parte de interiores, médio padrão, ou segmentos populares, ou segmento de urbanismo. Mas assim, trilhe tudo para você entender o que é realmente a sua Depois aptidão. que passar do processo, aí vocês fazem a sua escolha, né? É isso, que bacana. E você, Natália? É legal trabalhar com uma grande pessoa do lado. Olha aí. Tu tá só fugindo da resposta. Que eu acho difícil falar isso. Mas assim, acho que o importante é você ter humildade e agir como se você soubesse menos do que aquilo que você acha que sabe. Acho que é mais ou menos isso. Tenha humildade, chegue de mansinho, entenda o ambiente. E tenha claro na sua cabeça realmente aquilo que você quer. Todo dia você quer chegar, exato. Né? Todo dia eu acordo pensando numa coisa. Eu trilho meu caminho pensando naquilo e vou até dar certo.
Muito bem. Vamos acreditando. Que bacana, gente. E voltem mais vezes, viu? Tá ótimo. Voltaremos. Isso aqui é só o início dessa conexão, gente. Voltaremos para o parte 2. Parte 2, vamos fazer parte 2. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Aqui, o nosso Pode Conectar, o podcast do Conexão 085, sempre trazendo para você o lado bom do Ceará.